Alemanha, 1945, cidade Berlim. Adolf Hitler não tinha mais soldados para proteger a cidade de Berlim. Então, ele enviou velhos e crianças para proteger a cidade. E entre essas crianças havia um grupo de crianças e adolescentes responsável pela artilharia antiaérea. Então, elas treinavam e lutavam contra o inimigo. E quando elas derrubavam o avião, era a maior alegria, porque para elas, aquele material, aquela máquina de artilharia antiaérea era o seu videogame na época. Mas o choque de realidade veio, a visão do videogame desapareceu quando elas iam de encontro aos destroços do avião e encontravam o corpo dilacerado e carbonizado do piloto. Elas entravam em choque, gritavam, se desesperavam, porque elas viam um ser humano dilacerado e carbonizado. Estados Unidos, Guerra Civil, 1962. Quando as primeiras fotos começaram a chegar nas cidades americanas, é que o povo americano começou a se dar conta dos horrores dos campos de batalha. Quando as famílias começaram a ver os corpos dilacerados, ensanguentados, inchados e explodindo nos campos de batalha, é que elas começaram a pedir realmente o fim da guerra. Vietnã. Durante a guerra do Vietnã, foi o auge do psicodelismo, do rock. Nunca se consumiu tanta droga numa guerra. Nunca o governo enviou tanta droga, tanta maconha. Nunca o governo foi tão a favor das drogas como naquele período em que o próprio governo americano enviava os seus filhos para morrerem numa região distante. E o povo americano somente começou a se dar conta dos horrores da guerra quando começaram a receber os corpos dos seus filhos, de seus filhos, dentro de um caixão. Guerra do Iraque, 1990. Nessa época eu tinha 20 anos de idade e fui fazer uma experiência como vendedor de produtos de limpeza. Ao entrar nas lojas Cassol, aqui da Grande Florianópolis, e acessar ao departamento de compras, eu fui direto para uma sala de espera. E lá havia um grupo de vendedores conversando entre si, e um deles dizia: "Vejam, estourou a guerra no Iraque. Hoje eu vou para casa comprar uma cervejinha, fazer um churrasquinho e vou ficar assistindo o noticiário e curtindo a guerra do Iraque." Porque o que a mídia mostrava eram os campos de petróleo pegando fogo. A mídia não mostrava os corpos ensanguentados e dilacerados de iraquianos e americanos. Ucrânia, guerra da Ucrânia, Oriente Médio. Hoje a mídia apresenta a guerra como um espetáculo. Um espetáculo. E você, pai, você, mãe, que deu um videogame para o seu filho,
Você não se dá conta que você está treinando o teu filho para que ele seja futuramente um especialista numa guerra. Uma guerra entre drones e seres humanos, onde o espetáculo será a tecnologia militar e a morte de seres humanos será ignorada, será enfiada num buraco, numa vala, como foi na Segunda Guerra Mundial. Cuidado, irmãos, cuidado para que a nossa Terra, o único planeta que os seres humanos têm para morar, para viver. Cuidado, irmãos, nós todos somos mordomos de Deus. Cuidado, irmãos, ninguém é dono dessa terra. Cuidado, irmãos, para que a nossa terra não vire a segunda lua. Por que eu sigo a cruz do Calvário e não a cruz sem a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo crucificado? Porque a cruz do Calvário me faz lembrar dos horrores da guerra. A cruz do Calvário me faz lembrar que tem gente morrendo, que o sangue de Cristo ainda jorra pelos campos de batalha. Num vídeo anterior, eu falei do Padre Bombado. E ao assistir à missa do Padre Bombado, eu vi a cruz sem a imagem de Jesus Cristo. Sim, a cruz sem a imagem de Jesus Cristo significa o Senhor Jesus ressuscitado. Mas o que a gente não vê, o coração não sente. E é muito fácil, como a gente se esquece. Se a gente se esquece até de uma mãe que nos deu a vida, muitas vezes, né? Imagine então de um homem que deu a vida por todos nós há quase 2000 anos. Rio de Janeiro, maio de 2024, enquanto o povo gaúcho estava sofrendo e debaixo das águas, a cantora Madonna fazia um espetáculo que reuniu multidões nas praias de Copacabana. E lá nesse show, ela tomou conta da cruz vazia, de uma cruz vazia. E ainda teve a arrogância e a provocação de colocar uma coroa de espinhos. Ah, se ela fosse digna de uma coroa de espinhos. Ah, se ela fosse digna de representar o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Enquanto a Madonna estava lá realizando o espetáculo, um nefasto, um espetáculo profano, os nossos irmãos gaúchos estavam padecendo sob as águas. E o nosso presidente, preocupado com o que o cavalo Caramelo estava pensando sobre o telhado. Meu Deus!
Agora, neste momento, enquanto eu gravo este vídeo, há soldados morrendo na Ucrânia, sendo despedaçados, sendo dilacerados, tanto ucranianos quanto russos. Chora a mãe ucraniana, chora a mãe russa. No Oriente Médio, chora a mãe israelense, chora a mãe iraniana. A guerra tecnológica está tirando a nossa humanidade. Hoje você dá um videogame para o seu filho e não imagina que amanhã ou depois o governo tomará o seu filho para participar de uma guerra tecnológica onde os corpos humanos serão escondidos numa vala, tal qual na Segunda Guerra Mundial. Pense nisso. E na cruz do Calvário, o Senhor Jesus ainda continua sangrando por todos nós.